Olá, povo de Deus! É com muita alegria, sobretudo com muito prazer, que através da internet, pelo YouTube, iniciamos o programa Cristo em Família, o povo de Deus. Hoje é o nosso 6º programa. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro de 2014. O tema do nosso programa hoje é o poder da Palavra de Deus em nossa vida. Olha, gente, eu volto a agradecer porque eu me sinto muito bem fazendo isso. Tamanho é o meu contentamento em ver que sempre que tenho, ainda que seja uma visualização a mais, eu me sinto muito contente. Portanto, muito obrigado por sua audiência, por sua paciência. E digo mais, isso me dá muita força, muito incentivo para produzir o próximo. Eu sei que tenho inúmeros pontos que eu preciso melhorar. Mas quem é de Deus não desiste. A minha entonação de voz, a minha dicção para pronunciar algumas palavras, a iluminação do local, nós não dispomos de um equipamento que tenha muito recurso, mas o que está faltando mais, na verdade, eu creio que é a concentração. Eu estou tentando muito, mas, gente, é muito difícil. É muito difícil, talvez pela falta de prática, de experiência, mas vamos tentando, porque quem é de Deus não desiste de jeito nenhum. Quem é de Deus, quem confia em Cristo, tem esperança. Tem esperança porque sabe que está sendo iluminado. Quem tem fé em Jesus Cristo sabe que toda felicidade consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, com o coração bem alegre, com o corpo relaxado, com as mãos bem leves, invoquemos a Santíssima Trindade dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando invocamos a Santíssima Trindade, tenhamos a certeza de que ela está sobre nós. Por isso, a partir desse momento, estamos sob a luz do Divino Espírito Santo para falarmos um pouco da palavra de Nosso Senhor, sempre com a intenção de que essa palavra não somente seja ouvida, mas ouvida e refletida. Vamos aproveitar bem esse momento, porque você vai ouvir falar de amor. É tão difícil encontrarmos tempo para ouvirmos sobre o amor de Deus, nosso Pai, o amor de Deus Filho, nosso irmão. E o Espírito Santo ele vem nos iluminar para entendermos a palavra e nos conscientizar de que somente ouvindo a sua palavra teremos força para combater tudo o que for do mal. Esse mal que nos rodeia, esse mal que quer destruir. Sejamos conscientes de que somente com a luz do Espírito teremos essa força. Hoje, dia 9 de outubro de 2014, e a Igreja Católica ainda celebra a Santíssima Eucaristia e nos ensina, nos deixa a par que poder participar da Eucaristia é uma graça e bênção que vem lá do céu. Viver a Eucaristia é partilhar, é repartir a vida, os dons que recebemos do Espírito Santo lá no batismo. Quem acolhe Jesus, quem recebe Jesus na hóstia consagrada, deve uma acolhida aos irmãos e irmãs, fazendo todos juntos uma comum união de vida. A aliança de Deus conosco, com todos nós, não está em Jesus,
somente. Está em Jesus e em nós. E junto dele, nós todos juntos dele, precisamos fazer essa aliança de amor com todos os irmãos e irmãs em Cristo, para sempre fortalecermos esse povo, para sempre aumentarmos assim cada vez mais esse povo, fortalecer esse povo que é o povo de Deus. Nesse mês de outubro, a Igreja Católica comemora também a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Nossa Senhora Aparecida, tão poderosa nas suas intercessões em nosso favor a Jesus Cristo. Nesse mês de outubro também, a Igreja Católica, encabeçada pelo brilhante, pelo ilustríssimo Papa Francisco, dá início ao Sínodo Extraordinário da Família, onde os bispos do mundo inteiro se reúnem para discutir sobre a família, entendendo que é um momento muito importante para rever conceitos, para quebrar regras, inovar. Estamos vivendo um momento muito crítico em todos os segmentos da vida e no mundo inteiro está assim. O despreparo de grande parte dos jovens para a vida adulta, a perda dos valores religiosos dentro da família, a falta total de atenção em todos os níveis, a falta de amor ao próximo principalmente. Todos sabemos que a família é a base de tudo, pois tudo começa na família. E o Papa Francisco, com toda a sua inteligência, com toda a sua sabedoria, convoca todos os bispos para discutirem e aprovarem novas metas direcionadas pela Igreja Católica, evidenciando a família. Nessa semana eu conversava com uma pessoa, uns 15 anos a menos que eu tenho 54. Portanto, essa pessoa com 38 para 39 anos. E eu dizia que devido ao conflito de gerações, as coisas ficam mais difíceis de resolver. Devido ao entrosamento das pessoas de maior idade com as de menos idade, as situações ficam muito complicadas para serem resolvidas. E essa pessoa dizia para mim assim que Cláudio, eu não entendo muito bem esse conflito de gerações. Então, eu disse a ela, eu vou tentar te explicar. É mais ou menos isso. O mundo ele evolui e evolui rápido. A automatização dos processos, de todos os processos, em todos os setores, essa automatização sempre foi uma meta para a evolução mundial. Ou seja, o homem ele vem desenvolvendo máquinas para serem mais rápidas e tão perfeitas quanto o próprio homem. E usando de toda a inteligência e a sabedoria que Deus o deu, ele está conseguindo. Vem conseguindo. Mas até onde ele conseguirá ir com todos esses inventos? Será que é um planejamento para você saber em que momento parar? Ou pelo menos de dar um descanso? O homem hoje ele vive refém dessa sua própria máquina. Verdade ou não? Ele já não tem mais tempo para desenvolver a sua parte espiritual, não tem tempo para amar a sua família, conversar, ensinar o amor, principalmente a sua família. E quem ensina o amor à sua família é feliz. O homem hoje não consegue mais parar porque a máquina não para. E vai ficando mais potente a cada dia que passa. Não se tem tempo para nada, só para a máquina. E o amor? E o amor? A máquina não ama? E Deus? A máquina não crê em nada? E a família? Para que família?
A máquina não tem amor, não crê em Deus. Portanto, não há família. E o homem começa a querer ser igual à máquina, competir com ela, ser mais rápida do que o próprio invento. A todo e qualquer lugar que se vai, lá está ele com uma na mão, enviando e recebendo um montão de mensagens. E até no local de maior respeito, uma igreja, por exemplo, local de maior respeito para aqueles que não tinham essa máquina há anos atrás. Porque para quem já nasceu, talvez de um encontro marcado por essa máquina, muitas vezes esse não é o local de maior respeito, a igreja. Porque essa pessoa já nasceu no meio dessa evolução, onde os pais priorizavam essa evolução, esquecendo dos valores aprendidos, principalmente os valores religiosos, o respeito. Os mais novos, eles vão ficando cada vez mais reféns dessa máquina, também quase sem nenhum valor, sem nenhum aprendizado. Não se consegue ter uma voz ativa frente a eles, tudo por falta de tempo. Então, em muitos casos, entra-se em intermináveis discussões e brigas. Isso é mais ou menos uma explicação sobre o que é o conflito de gerações. É por isso que eu insisto na leitura bíblica. Por exemplo, para quem acha que é muito moderninho, moderninha, é bom ler Lucas 21, 33. Lucas 21, 33, onde Jesus nos diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Gente, isso aí quer dizer que, independente de qualquer mudança que possa haver, a evolução mundial, isso sempre houve, desde o início dos tempos. A palavra de Deus, ela deve ser o sustentáculo para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela deve ser o alicerce para os nossos projetos. Nada pode ser planejado sem ter Deus como o grande inspirador da obra, da ideia. Porque senão não vai dar certo. E a pessoa vai sofrer. Vai sofrer porque não deu atenção devida a nosso Senhor. Que, por exemplo, lá em Mateus 7, 24, Mateus capítulo 7, versos 24, nos diz que quem constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir a chuva e o vento que for, mas a sua casa não vai cair, porque ela está construída em cima de uma rocha, sobre uma base boa. Por outro lado, é como uma pessoa que, sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia, ou seja, sem base alguma, de qualquer jeito. Portanto, veio a chuva, enchente, ventania e destruiu a casa. Desmoronou a casa, pois estava construída sem base. Gente, essa rocha, essa base de que fala o Evangelho, é a palavra de Deus. E não adianta querer construir a casa de qualquer jeito. Qualquer projeto, por menor que seja, deve ter a palavra de Deus como base, como sustentáculo, como uma rocha. Só ela pode ser uma rocha. Não planejem nada, não iniciem nenhum projeto antes de pelo menos saber o que nosso Senhor quer de nós. O amor ao próximo, a solidariedade, a igualdade entre os irmãos e irmãs, o servir. Vamos nos aprofundar nisso? Olha, eu não tenho a intenção de converter ninguém. Outra, eu não quero formar um exército de anjos. Eu divulgo a palavra de Deus para dizer que quem pelo menos tenta pôr Deus na frente,
sofre menos. Independente do problema, viverá feliz. E como é bom viver feliz. Problemas, todo mundo tem. Mas quem está em Deus sabe que vai resolver. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13, nos mostra como Deus é bom para nós. Eu não vou fazer a leitura do Evangelho até por causa do tempo, mas vocês podem ler em casa, Lucas 11, ou não, é até melhor eu ler, não estou com tempo sobrando. Eu vou ler assim, deixa eu pegar o livro aqui, é rapidinho. É 1 minuto. É muito interessante ler, porque vai passar para vocês exatamente o que a palavra de Deus quer nos dizer e tem a ver com o nosso programa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer? E se outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães? Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Se algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz a semana passada. Vou deixar para que vocês tirem as suas próprias conclusões, pensando, gente, na instituição família. Os bispos, né, estão reunidos lá no Vaticano, na Itália. Então, com certeza virão novas determinações da Igreja Católica. Eu estive lendo alguma coisa na internet, a semana que vem eu passo mais a vocês. Quebra de regras, coisas que a Igreja Católica cultiva há anos. Muita coisa poderá ser redefinida agora. Mas pense no Evangelho. Pense no Evangelho que foi lido agora, Lucas 11, capítulos de 5 a 13. Releiam em casa. Assistam o programa. Pensem nisso que eu falei agora há pouco. Porque tem tudo a ver. Sem a palavra de Deus na nossa vida, ela fica travada. Quem não põe a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, sofre. Evidente que não vamos conseguir seguir tudo que está na Bíblia. O único que conseguiu foi Jesus. Mas nós temos que tentar. E Ele observa isso. Ele sabe da nossa fraqueza. Mas Ele sabe, Ele enxerga até onde aquela pessoa
está dando o maior de si, o máximo de si. É por isso que ele ajuda. Ele torna feliz a pessoa que pelo menos tenta, que se entrega de coração à palavra dele. Muito bem, meu povo de Deus, finalizando mais um programa, agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a vocês pela audiência, pela paciência. Eu agradeço por cada visualização. E a semana que vem estaremos de volta. Por isso, portanto, até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir, vamos aprofundar mais um pouco com o tema A Palavra de Deus na nossa vida. A Palavra de Deus na família. Vamos pegar bastante trechos bíblicos onde Deus nos ensina até como lidar com a família. Tem alguma coisa no Eclesiástico, vocês vão ficar, nossa, vocês vão gostar muito. Eclesiástico 33, eu não lembro agora, Eclesiástico 33, alguma coisa. Ele fala diretamente com quem chefia uma família. No tempo de hoje é muito difícil aceitarmos isso, mas é a palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Ou seja, são palavras de vida eterna. Muito bem, gente, não se preocupe quando lhe é fechada uma porta, porque Deus te abre várias janelas. Até quinta-feira, se Deus assim permitir. A palavra de hoje nos propõe a trabalharmos mais para Deus, amando e servindo o próximo. Portanto, mãos à obra. Até a próxima quinta.